Bem, já fazia um tempo que eu queria ter essa conversa contigo. Essa conversa aqui, ela é a base de um projeto para poder ter uma mentalidade de valor. E essa mentalidade de valor, ela vai para os aspectos financeiros, obviamente, mas ela ultrapassa. Então, é meio que consolidando assim os meus livros, os meus projetos todos em uma conversa. Para quem não sabe, meu nome é Ricardo de Souza, sou idealizador da De Valor e sou escritor e professor na área de educação financeira, finanças, carreira e empreendedorismo. Bom, pensando um pouquinho nisso, eu queria falar sobre aspectos da vida financeira, mas em especial aspectos da decisão da vida financeira. E já para começar essa conversa, tem três tipos de realidade que são preponderantes para que a vida financeira ela não avance ou que essa mentalidade financeira não exista. O primeiro ponto seria o que a gente chama de inconsciente, vai? É uma pessoa que não identificou que aspectos como mentalidade financeira, tomada de decisão financeira, são os pontos que estão atrapalhando a vida financeira deles. Então, há pessoas que têm uma bagagem financeira que vem de um ambiente, seja familiar, que o familiar pesa muito, tá? Contexto social, seja o ambiente em torno que vai falando, olha, não é isso, é outros pontos, acaba superdimensionando outros pontos. E essas pessoas elas não conseguem identificar que está faltando uma tomada de decisão ou uma reflexão na parte financeira. Então elas começam a pontuar outros aspectos da vida como são os causadores daquilo. Então, às vezes a pessoa vai lá e fala assim: olha, o meu problema está na religião. Minha vida financeira não está indo bem porque eu não estou indo bem na minha religião. Talvez possa ser, mas talvez seja um aspecto base. Às vezes você está indo, ou às vezes não, mas às vezes é um aspecto base, é um aspecto que você não está procurando cortar desperdícios, ou você não está prestando atenção naquilo que você gasta. Então não tem a ver com a religião, pura e simplesmente. Tem a ver justamente com uma falta de atitude ou uma falta de posicionamento. Ou às vezes a pessoa fala assim, não, olha, as pessoas não sou de religião, mas eu sou totalmente ciência, olha, isso aqui não é pra mim, porque eu não fui, é, é, sei lá, cuidar, ser uma pessoa bem sucedida financeiramente não é algo pra mim, porque os meus familiares não foram. Aí também não é uma questão de família ou ciclo familiar, é uma questão de alguém que não está rompendo esse ciclo financeiro, esse ciclo familiar, pensando, olha, o que, que eu tenho desperdiçado, o que, que eu tenho gostado de jantar, ou o que, que eu tenho gostado de gastar mais, de comprometer assim os meus pontos financeiros. O que eu quero dizer é que tem pessoas que estão inconscientes de que o problema ele é financeiro e que ele precisa de um ajuste, de uma melhoria. Tem dois tipos de doença, porque eu não estou generalizando aqui. Então, tem dois tipos de doença. Tem uma doença que ela está relacionada com o nosso comportamento, que ela é fruto justamente do nosso comportamento ou das nossas negligências, e tem um outro tipo de doença que não é fruto do nosso comportamento e negligência, pode ser uma doença autoimune, pode ser uma doença generativa, vem de gerações, genética, desculpa, vem de gerações e etc. Tem dois tipos. Eu estou querendo falar desse tipo de doença aqui. Daquele que é causado pelas nossas atitudes. Agora eu vou para o enredo da vida financeira. Tem dois tipos de doença de saúde financeira. Uma que é causada justamente pelas nossas atitudes e outras. Então essas outras a gente está tirando desculpa e eu estou focando nessa daqui. Para as que são causadas pelas nossas atitudes, o remédio parte também das nossas atitudes. Porque não tem como eu querer, vai passar aqui essa ferida se eu não estou estancando sangue, se eu não estou cuidando, se eu não estou. Então, o ponto de você não olhar para o causador do problema não faz o problema desaparecer. E daí eu vou para o segundo estágio. Então, o primeiro tipo de pessoas é aquelas pessoas que não desconhecem. E o pior cego é aquele que não quer ver. Mas o segundo ponto de pessoas é o pessoal que é indiferente. A pessoa vê que ela tem um problema financeiro. Ela vê que ela precisa de ajustes financeiros, só que ela não toma um posicionamento. Só que ela não faz algo.
Ela pensa que a indiferença, olha só, ela pensa que a indiferença vai fazer o problema sumir. É aquela questão de tipo assim, ignora que passa. Não, não é assim. Problemas financeiros sendo ignorados não vão passar. Eles vão aumentar e eles vão engolir outros pontos de avanços que você possa ter na sua vida. Olha, trocou de emprego, ou teve uma promoção, ou começou a empreender, começou a ter uma vida financeira melhor. Só que se você não resolver o problema financeiro, aquele problema financeiro que você está constantemente ignorando, esse problema financeiro ele vai engolir esses outros pontos que você está avançando, fazendo com que você perca, fazendo com que aquelas questões de avanço elas vão se dissipando e daí a alegria da vida some. Então é extremamente importante. Primeiro, não ser do tipo que desconhece. Então começa a refletir e olhar sobre a sua vida financeira e por isso essas conversas aqui. E segundo tipo, não ser das pessoas que são indiferentes. Ser indiferente a um problema financeiro é você ser indiferente ao seu plano, à sua vida, aos seus sonhos. É a mesma coisa que você estar ciente de que, olha, eu não posso comer tal coisa porque eu tenho uma doença ou tenho uma ah, intolerância a esse alimento e eu vou falar assim, não, não tô nem aí, vou comer. Eu tô jogando contra. Eu tô sendo vilão. Eu tô fazendo o processo de engano. Então, toma muito cuidado com isso. E o terceiro ponto, essa conversa aqui é justamente um despertamento para esses três tipos de pessoas. E o terceiro ponto é aquela pessoa que verificou e fala assim, eu não sei para onde ir. E essa pessoa, esse tipo, a gente finaliza aqui a conversa. Então, o primeiro tipo de pessoa é aquela que nem verificou. Ela começa a jogar em outros pontos ou a colocar ou superdimensionar outros itens que não o real. O segundo ponto é aquele, segundo tipo de pessoa é aquele que percebeu onde é que está o real problema, mas está indiferente. E o terceiro tipo de pessoa é aquele que percebeu onde está o problema e fala assim, para onde que eu vou? E a conversa que a gente vai finalizando, meio concluindo, você vai primeiro identificar a sua realidade e a sua base. Qual é o problema e qual é o causador desse problema? Porque tem problemas que eles têm origem ou têm raiz há muitos anos atrás. Desde a nossa formação familiar, ou da nossa formação social, ou de alguns problemas que nós tivemos e trazemos assim algumas crenças com a gente, são as raízes. Mas é a sua realidade. Para eu saber a melhor dose do remédio, eu preciso entender quanto ele lastrou essa doença, quanto que essa doença está lastrada e qual é justamente a razão dessa doença existir. Sem isso, não tem como pensar num remédio. Não tem como eu pensar numa mudança. Então eu preciso entender a minha realidade. O porquê que eu estou fazendo isso? Porque eu não posso colocar você dentro de uma caixinha. De chegar aqui para você e falar assim, olha, você corta isso, você faz isso. Não, não, não. Cada realidade ela vai ter a sua dose. Porque o mesmo remédio que cura, se ele dado uma dose diferente, ele mata. Isso mesmo. O mesmo remédio pode se tornar um veneno, o que diferencia a dose. E diante da minha vida financeira, o que diferencia é eu entender a minha realidade para tomar uma decisão financeira melhor. Depois eu vou começar a pensar quais ferramentas eu disponho em minhas mãos. Porque essas ferramentas elas vão me ajudar a traçar um plano de mudança, a começar a refletir, pensar, usar a mente. Todos nós temos essa capacidade de decidir, temos essa capacidade de pensar. Não é à toa que você tem aí a cabeça, o cérebro, não é à toa não. E tem que ter uma serventia. E essa capacidade de pensar unido ao entendimento do porquê está sendo gerado, aí eu vou estancar minha ferida, primeiro ponto. Vou estancar minha ferida. E o segundo ponto, aí eu vou limpar para começar a tratar dela. Primeiro ponto é estancar. Se você está percebendo, olha, o problema está acontecendo por causa disso, fecha essa porta. Não, o dinheiro está indo para o ralo por causa disso, fecha essa porta. É o primeiro ponto. Entende o porquê está indo e fecha isso. E o segundo ponto é, vamos começar a criar solução para a gente reparar o mal que foi feito? Para a gente reparar ou tentar ajustar esse processo que não estava legal? Se eu fizer isso minimamente, eu vou estar dando passos para a minha vida financeira. Três tipos de pessoas ou três tipos de mentalidade que arruinam a vida financeira. Primeiro ponto,
pessoa que não reconhece que o problema está na vida financeira. Segundo ponto, a pessoa que é indiferente. E o terceiro ponto, a pessoa que percebeu, só que não está andando e não sabia para onde ir. E se ela não sabia, depois dessa conversa, minimamente ela sabe para onde ir. A gente ainda vai ter mais conversas, mas sabe o que você pode fazer? Pega esse vídeo aqui e encaminha para uma outra pessoa que possa estar precisando ouvir essas conversas. Esse projeto, ele é totalmente gratuito e não vai ter nenhuma venda no final. Esse projeto é justamente para auxiliar você na construção de uma mentalidade e de uma vida financeira mais sustentável. Saúde financeira a todos nós.